Leão, em destaque para você aqui no Assunto é Futebol, na Jornal e na JC. E ontem não se ouve bem, viu? Perdeu pro Atlético Goianiense, o Leão contra o Dragão foi melhor que o Leão. 3-1 placar do jogo. Esporte destaque para você aqui na Jornal com Antônio Gabriel. Forte abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal e também na JCFM, nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E ontem no estádio Antônio Ascioli em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport conheceu a terceira derrota na competição nacional. Perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1, num resultado que foi todo construído na primeira etapa. O Leão tomou o primeiro gol do jogo com pouco mais de 1 minuto. Jogada ensaiada de escanteio, cruzamento do Rodrigo Soares e boa cabeçada do Gustavo Coutinho, ex-Sport no canto baixo do goleiro Renan, para abrir o placar. O Leão até respondeu rápido e marcou o gol de empate com o Edinho, minutos depois que o atacante rubro-negro mandou uma bola na grande área de um cruzamento a partir de uma falta, visando que algum companheiro de equipe desviasse para o fundo das redes. Só que todo mundo passou pela bola, o goleiro Ronaldo do Atlético não chegou nela e ela foi direto para o gol. O Atlético, minutos depois também, numa jogada de contra-ataque, acabou tendo um pênalti marcado a seu favor, um pênalti que no mínimo foi discutível. O goleiro Renan saiu de forma imprudente para tentar impedir o avanço do Luiz Fernando na grande área, só que o Luiz Fernando salta antes do contato com o goleiro do Sport. O VAR não interferiu na jogada e manteve a decisão de campo, até porque não houve uma imagem clara se há ou não o contato do Renan com o atacante do Atlético Goianiense. De toda forma, Gustavo Coutinho foi para a cobrança, mandou uma bomba no meio do gol e fez o segundo dele no jogo. E na reta final do primeiro tempo, o terceiro gol do Atlético foi feito pelo Shailon, depois de um belo chute de fora da área. O Sport no segundo tempo teve o volante Ítalo expulso de forma direta depois de uma entrada duríssima para cima do volante Matheus Salles da equipe do Atlético Goianiense. Com esse resultado negativo, o Leão acumula agora 3 rodadas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o CRB por 2-0, empatou em casa por 0-0 com o Mirassol, perdeu esse jogo de ontem para o Dragão de Goiânia. De toda forma, se a gente analisa a tabela, o Sport segue na terceira colocação com 32 pontos e não sai do G4 nessa rodada. O máximo que pode acontecer é o Novo Horizontino vencer o Vitória em jogo que acontece amanhã, ir para 33 pontos e empurrar o Leão para a terceira colocação. Por que o Sport não sai do G4? Porque o quinto colocado, Vitória, tem 28 pontos. E se vencer o Novo Horizontino, vai a 31. Pontuação inferior a que o Leão tem, nesse momento, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente escuta agora o técnico Anderson Moreira, que mostrou muita frustração na entrevista coletiva pós-jogo. E, mais uma vez, abordou o tema competitividade da equipe do Sport. Para ele, o time foi pouco competitivo no jogo de ontem. Acho que fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente pode fazer, principalmente em termos competitivos. A gente não conseguiu competir como a equipe do Atlético competiu e sofremos mais uma vez um gol rápido, que a gente alerta muito de começo de jogo, jogando fora de casa. Conseguimos um empate que também rápido, que poderia nos dar uma estabilidade no jogo, mas ainda cometemos falhas, tomamos o segundo gol de pênalti, numa situação de contra-ataque, e o terceiro também no contra-ataque. E nós não tivemos forças aí para poder modificar o jogo e buscar, quem sabe, um empate, Então, é uma atuação muito aquém daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que no geral, entendeu? A gente teve, de alguma forma, a posse, mas uma posse muito inoperante, sem agressividade que a gente precisa, A gente busca sempre fazer um jogo apoiado, mas um jogo com mais intensidade, mais força. A gente errou muito ali, tecnicamente falando, as bolas paradas, que a gente tem boas situações, a gente não conseguiu. Fizemos um gol, mas perdemos várias oportunidades
em bolas que não foram cobradas da maneira que a gente está acostumado. Então, no geral, eu acho assim, a gente fez um jogo muito aquém, e não precisa, a gente sabe muito bem disso, e agora é preparar para o jogo contra o Vitória, já na quarta-feira. Eu tinha falado muito sobre isso, entendeu? Assim, numa competição de pontos corridos, a gente ia passar por um momentozinho de turbulência. Desde o começo, quando todo mundo falava, eu falei assim, gente, isso acontece com todo mundo. E está acontecendo agora com a gente. Então a gente precisa saber lidar com isso. Então precisamos do apoio do nosso torcedor nesse momento. Às vezes é quando a gente menos merece, mas é quando a gente mais precisa mesmo, tá? Então que o torcedor possa ir na ilha na quarta-feira, num jogo muito difícil contra o Vitória, para poder nos apoiar ali durante os 90 minutos, 100 minutos da partida. É muito importante, continuem acreditando. A gente talvez não tenha conseguido nesses últimos jogos fazer aquilo que a gente sempre fez muito bem, mas a gente está preparado para poder buscar novamente esse momento. Então vamos ter esse jogo muito importante em casa, que a gente possa voltar a vencer na competição. Tá, então a participação do técnico do Sport, Anderson Moreira, aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Anderson Moreira, que ontem promoveu a estreia do Alan Ruiz no começo do segundo tempo e entrou em campo com o time titular, tendo uma surpresa, o Lucas André, volante, meio-campista, na verdade, oriundo das categorias de base do Sport, de apenas 20 anos, que teve a primeira oportunidade dele como titular da equipe do Sport. Acabou tendo uma atuação que não chamou tanta atenção e foi substituído no intervalo justamente para a entrada do Alan Ruiz. Jogadores do Sport já retornam para a capital pernambucana e o próximo compromisso acontece na quarta-feira que vem contra a equipe do Vitória da Bahia na Ilha do Retiro. Esse um jogo fundamental para as pretensões do Leão de se manter no G4, até porque a gente passou a tabela agora há pouco. O Vitória é um dos principais perseguidores do grupo dos 4 melhores classificados na Série B do Brasileirão. O Sport, que em termos de contratações teve, como colocamos, a estreia do Alan Ruiz ontem, e o atacante João Peglo segue sem poder estrear com a camisa rubro-negra, mesmo regularizado. Isso foi esclarecido pelo próprio Sport ontem, em nota à imprensa, dizendo que o Peglo sofreu uma punição enquanto atuava no futebol ucraniano, e a FIFA ainda não internacionalizou essa punição. O Sport já conversou com o STJD, com a CBF, e uma vez que essa punição da FIFA for internacionalizada, o Sport vai tentar reverter junto aos órgãos competentes. De toda forma, Peglo segue sem poder jogar com a camisa leonina, numa atitude de precaução do departamento jurídico. O outro contratado do Sport, Michel Lima, esse sequer foi anunciado, já está na capital pernambucana, fez exames médicos no dia de ontem, deve passar pelo trâmite burocrático de assinatura de contrato e todos esses pormenores para ser anunciado oficialmente pela equipe leonina. O Michel Lima é atacante, tem 26 anos e veio do Oliveirense de Portugal, clube da 2ª divisão portuguesa. São destaques do Sport.